Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. 12:11, boa tarde. Nós estamos chegando, hoje é segunda-feira, hoje é dia 11, aliás, hoje é dia 16, né, Antônio? 11 já ficou para trás há no mínimo 6 dias, né? Hoje, então, é dia 16 do mês de maio do ano de 2016. Estamos chegando para mais uma edição do Rádio Comunidade, como sempre, agradecendo o carinho da sua audiência, você que nos acompanha aí nos 560 kHz, uma ótima semana, feliz e abençoada para todos, viu? Os amigos que estão na internet, Brasil, mundo afora, também em sintonia conosco, nosso muito obrigado. Para nós é sempre um prazer contarmos com o carinho da audiência de todos. 12:11, hoje eu recebo com muito prazer ela que preside a Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção 65ª aqui de Patrocínio, a OAB aqui da nossa querida Patrocínio. Ela esteve conosco já no ano passado, num período de campanha, obviamente voltou depois após ter sido eleita, e hoje ela está voltando para falar de ações. Ela havia firmado um compromisso aqui com a comunidade, né, de que volta e meia, quando tivessem ações que fosse envolvendo aí toda a nossa comunidade, aqui ela estaria para levar essas boas novas, e hoje ela está de volta. Recebo com muito prazer a advogada Angélica Oliveira Ferreira, presidente da 65ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Patrocínio. Doutora, seja bem-vinda aqui à Rádio Difusora, prazer tê-la conosco, boa tarde. Boa tarde, Zé Antônio, o prazer é meu, boa tarde, ouvintes da Difusora, mais uma vez aqui com vocês, eu agradeço essa recepção. Tá certo. Bom, doutora, uma campanha, hoje pela manhã eu tive a oportunidade de estar com a senhora lá no auditório, né, da subseção, oportunidade onde a senhora apresentava não só para nós, mas para toda a imprensa local, o que a senhora pretende fazer com uma campanha denominada de Carteira Sim, Direitos Sempre. E eu tive hoje a oportunidade de passar para alguns ouvintes já essas informações, mas agora de forma mais efetiva, que campanha é essa, doutora? Sim, Zé Antônio, nós estamos lançando essa campanha que terá como resultado final a valorização da advocacia. Inicialmente, nós estamos trabalhando para levar a conscientização para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, a importância de se verificar se o profissional, se o advogado que está atendendo o cliente, se ele está habilitado. Nós estamos enfrentando algumas dificuldades no mercado que tem agenciadores se apresentando como advogados. E neste momento é importante nós valorizarmos aqueles profissionais que estudaram os 5 anos, que foram aprovados no exame da ordem e que efetivamente são os advogados que estão habilitados para atender os interesses, para defender os interesses dos clientes, da sociedade como um todo. Então, esta campanha, ela tem este objetivo, de inibir a atuação desses atravessadores, o exercício ilegal, né, da profissão, por essas pessoas que, na maioria das vezes, são agenciadores contratados por profissionais advogados de outras cidades, que vêm para a nossa comarca, montam bancas nos bairros, e esses agenciadores, eles buscam aquelas pessoas mais simples, apresentam direitos, ofertas de milagres, vendendo um pedacinho do céu que no final das contas não vai se realizar. E aquele cliente vai ficar frustrado, aquele direito não vai se realizar e nós vamos receber depois para consertar erros. Outros fatos, nós recebemos denúncias também de estudantes que estão se apresentando como advogados e, na verdade, não são. Então, a campanha, efetivamente, é para proteger o advogado que está habilitado para atuar, né? O advogado, ele tem e deve ter a carteira profissional que ele recebe quando aprovado no exame da ordem. Este é o advogado. Doutora, se porventura a pessoa, que a gente sabe que geralmente as pessoas necessitam de um profissional da advocacia, geralmente quando a coisa já está assim meio que conflitante, e aí naquele conflito toda a pessoa acaba não observando alguns detalhes, e aí ali o primeiro que ela bate a porta, ela já confia e deposita nele toda a sua possibilidade de esperança numa solução de uma causa, de forma, seja ela de uma aposentadoria ou até mesmo um conflito familiar.
Como que a pessoa se resguarda desse... Olha, este é ou não um profissional verdadeiro? Ele possui os requisitos para me representar numa ação futura. Como que a pessoa se resguarda disso? Zé Antônio, tem algumas ações que é importante a sociedade observar. Primeira coisa, aquele profissional tem um escritório estabelecido em algum lugar, né? Seja na nossa cidade, seja numa cidade vizinha. Outra questão, de médico e advogado, todo mundo acha que tem um pouquinho. Isso né? É verdade. Então, faz consulta na fila do banco, na esquina, numa festa, né? Esse não é o melhor caminho. Se faz consulta dentro de um escritório de advocacia. Ali você tem a certeza de que aquele profissional está na casa dele, habilitado a te atender. Outro ponto, aquele advogado, ele já atendeu alguém da sua família? Ele já advogou para algum amigo seu? Né? Ele já fez algum processo que você sabe que ele teve um bom resultado ou que ele teve um resultado, né? Às vezes o bom resultado não vem da atuação do profissional. Nem sempre é favorável, né? Ao cliente, não, né? nem sempre, né? Mas às vezes vem dos elementos do direito que tinha ou que deixava de ter. Então, esses elementos são importantes. Agora, o ponto-chave da campanha sobre a carteira é que a gente estimula, primeiro, que a sociedade peça, ao consultar, pergunte ao profissional, me apresente a sua carteira, mas antes de tudo a gente agora vai trabalhar ao profissional. Apresente a sua carteira. Mostre que você está habilitado. Dessa forma a gente vai inibir essas pessoas que não estão habilitadas. Porventura o cliente quer contratar um serviço de um profissional. Aí, de repente, ele fica naquela. Poxa, mas eu vou chegar para ele e pedir a carteira. Ele não pode se sentir assim meio que constrangido de ter que mostrar a carteira. É obrigação isso, doutora? É uma honra para nós. Para nós é uma honra apresentar a nossa carteira. Que seja para a doutora Angélica. Que seja. É uma vitória para nós essa carteira, porque ela legitima a nossa profissão. É ela que nos faz advogados. Porque sair da faculdade não nos torna advogados. Nós somos bacharéis em direito. Sair da faculdade, eu posso dar aulas. Eu estou legitimado para isso. Mas ainda não para advogar. Eu estou legitimado para advogar a partir do momento que eu sou aprovado no exame da ordem e tenho a carteira. Então, não tenha vergonha de pedir, porque para nós advogados é uma honra apresentar a nossa carteira de advogado. Então, cliente, não tenha vergonha de pedir, porque nós temos o prazer de apresentar a nossa carteira. Agora, se porventura, doutora, apareceu alguém ali na residência, porque, como a senhora disse, sempre tem um atravessador. Ah, não, porque eu vou fazer isso, aquilo outro, me passa seus papéis aí, depois eu volto. O que dizer? Jamais faça isso. Jamais assine um papel fora de um escritório. Jamais assine um papel sem ler. Jamais assine um papel meio preenchido em partes, com espaços a se preencher a caneta. Jamais assine um papel sem uma plena leitura, uma leitura completa, de cima até o final. Porque uma procuração, através de uma procuração, o cliente dá poderes, inclusive, para receber e dar quitação. E para a gente desfazer isso depois, ou para a gente consertar os problemas que daí advêm, o caminho é muito longo. E pode, nesse período, a pessoa estar recebendo algo em nome de determinado cliente. A pessoa pode perder o direito e a gente não conseguir sequer buscar os direitos dela de volta, que se são patrimoniais, por exemplo, se é dinheiro, a gente pode não conseguir resgatar o dinheiro de volta. Já houve casos aqui no nosso município, doutora? Os casos, sim, existem no nosso município, mas eles são corriqueiros de forma nacional. Inclusive, são esses tipos de casos que, na maioria das vezes, denigrem a imagem da nossa profissão. Então, o que nós queremos? Nós queremos mostrar que o problema não é o profissional. O problema é a escolha do profissional. Então, nós queremos conscientizar a população, a sociedade, de que o problema não está no advogado. O problema está na escolha do advogado. Então, escolha aquele profissional que age de forma ética, de forma honesta, de forma dentro da moralidade, porque este profissional não vai dar problema futuro. Né? Quando a senhora fala de escolha, muita gente pode falar, não, mas eu vou passar antes de eu contratar, ligar na OAB para ver quem que eles me indicam. Existe isso, doutor? Não, não existe. A OAB não indica ninguém. O que a OAB pode fazer
ela tem a lista daqueles profissionais que estão habilitados. A OAB tem a lista de quem são os advogados que estão inscritos aqui na nossa região. Então, quem quiser ligar na OAB para perguntar, fulano de tal está inscrito na subseção, ele é advogado? Aí a gente vai dizer, sim, essa pessoa é advogado. Agora, nós não vamos indicar e nem referendar se é bom, se não é, porque ser bom ou não é uma questão de conceito que para mim pode ser e para você pode não ser. O trabalho de cada profissional vai depender da forma como ele atua. Isso daí a gente não pode fazer. E vale ressaltar que essa consulta pode ser feita também por outros municípios, até porque nós somos uma comarca, né? Ah, sim, claro. Nós somos uma comarca, inclusive o profissional pode estar atuando na nossa comarca, mas estar inscrito na subseção, por exemplo, de Patos de Minas. Existe isso, doutor? Existe. Pode sim. Inclusive ele pode estar inscrito em qualquer subseção de Minas e está atuando aqui em Patrocínio sem número limite de processos. Ele não pode estar inscrito em Minas e estar atuando em São Paulo, para isso ele tem número limite de processos. O que é interessante informar é que pelo site da Ordem dos Advogados do Brasil, você digita lá inscritos e digita o nome da pessoa, automaticamente já sai o nome e tem a lista, o cadastro daquele advogado. Tem o cadastro de quando ele tirou a carteira da ordem, do endereço dele de escritório. Então, os dados dele vão estar ali na internet. Agora, doutora, volta e meia a gente escuta pessoas, ou até mesmo vê alguns informes, olha, dia tal vai ter uma advogada na comunidade rural X, Y ou Z, ou até mesmo num perímetro urbano, no bairro tal, tratando de previdência social, ou seja, facilitando para que a pessoa tenha direito à aposentadoria. Há risco nisso, doutor? E se há risco, quais pontos a senhora elenca? Sim, isso não é permitido. A gente não pode ouvir essas facilitações, não existe isso. Inclusive, nós temos um estatuto que não nos permite nenhum tipo de publicidade que seja comercial, né, mercantilista. A nossa profissão, ela não pode estar ligada ao mercantilismo, ou seja, a fazer trocas, negociações com a nossa profissão. Nós devemos levar o conhecimento. Isso é diferente. Então, se eu estiver numa comunidade rural dando uma palestra para levar conhecimento, é diferente. Se eu estiver lá com a minha mesinha captando o cliente, isso daí é ilegal. Isso não é permitido. Então, é importante que a comunidade haja com o caráter fiscalizador, que a própria comunidade veja quem está agindo fora dos limites, porque essa pessoa que chegou ali com essa mesinha, ela tem uma intenção a mais. E talvez ela coloque aquela mesinha ali, ela vai captar aquele cliente e nunca mais você vai saber cadê aquele advogado ou aquele agenciador. Isso, inclusive, aconteceu aqui em Patrocínio com escritórios do interior de São Paulo que fizeram esse tipo de captação e não voltaram mais. Não apareceram e se você for procurar pelos endereços indicados... Não existem. Não existem. Eles não existem. E essas pessoas como ficam, doutora? Dá para se fazer alguma coisa aí? Zé Os Antônio, que caíram no conto? Então, a gente consegue... a gente tem alguns mecanismos para tentar encontrar, utilizando... Se aquelas pessoas, se os clientes lesados apresentarem algum tipo de documento que contenha um mínimo de indicação, a gente consegue rastrear ou tentar ajudar nesse sentido. Agora, a OAB não tem o caráter investigativo, eu não posso ir lá e investigar. O cliente, a pessoa que se sentir lesada, ele tem que vir até a OAB, fazer a representação e trazer elementos que mostrem que aquele profissional agiu de forma irregular, que ele cometeu um crime, trazer elementos que mostrem isso. Ou seja, as provas daquilo. As provas, exatamente. Eu não posso buscar as provas para quem está fazendo a representação. No caso desse de banquinha, que a pessoa faz uma palestra, depois fica ali captando através daquela banquinha uma fotografia, um áudio, alguma coisa, seria como prova, doutora? Isso, serve como prova, sim, serve sim. Tá certo, até mesmo para que as pessoas, de forma especial das comunidades rurais, quando virem situações como esta, né, possam também auxiliar a vocês para banir esse tipo de situação que a gente sabe que volta e meia ocorre, inclusive aqui em Patrocínio. Claro, sem dúvida, as pessoas têm que ficar atentas nesse sentido.
É assim que se busca, que se afasta esse tipo de profissional que está fazendo da advocacia um comércio, e a advocacia não é um comércio, e a gente tem que valorizar o bom profissional que age com ética e dentro da moralidade. Agora, doutora, quem simplesmente se tornou um bacharel, ou seja, passou pelo banco da faculdade, mas não tem OAB, essa pessoa não pode atuar em instância nenhuma? Não, de forma nenhuma, em instância nenhuma. Essa pessoa, ela pode ser um assessor jurídico dentro de um escritório, atuando, elaborando peças, mas de forma nenhuma atendendo o público, nem dentro do escritório, ele pode fazer... Nem consultoria? De forma nenhuma. Não pode. E essa pessoa, ela vai fazer ali dentro trabalhos internos. Também o estagiário não pode fazer atendimento. O estagiário, ele vai assessorar o advogado. E quem é estagiário? Isso é muito importante. Justamente. Quais características ele possui para apresentar? O estagiário, ele tem que estar estudando na universidade, fazendo o curso de Direito. E ele pode estar fazendo estágio no escritório de advocacia, mas necessariamente eles têm que estar fazendo o curso de Direito. O estagiário, ele pode também ser um estagiário que está inscrito perante a OAB. Então, ele tem uma carteirinha da OAB. O fato dele não estar inscrito perante a OAB não deixa de ser estagiário se ele estiver dentro de um escritório, mas é necessário que ele esteja cursando a faculdade. Então, se ele se apresentar como estagiário, ele tem que apresentar a carteirinha da faculdade ou a carteirinha da OAB. Então, da mesma forma, o estagiário tem carteira, seja da OAB ou seja da faculdade. Agora, estagiário também não pode fazer captação, de forma alguma. Ou seja, ele não pode cobrar. Não, ele não pode nem atender e nem cobrar. Né? Ele não é um advogado, ele somente assessora o advogado, ele está ali para aprender com o advogado. Tá certo. Bom, 12h27, doutor, a partir de então começa então uma campanha não só no rádio, uma mídia visual, também impressa, a partir de hoje. Sim, a partir de hoje essa campanha ela vai ser efetiva, vamos colocar outdoors, vamos fazer esse trabalho, os próprios advogados, a gente está convocando todos os advogados para que façam esse trabalho conosco, apresente a carteira, exija que aqueles que não estejam apresentando, que apresente. Nós pedimos para que a própria comunidade solicite e peça para que nós intimidemos aqueles que estão agindo de forma irregular. E aqueles que estão agindo de forma irregular, que estejam atentos, que nós vamos fiscalizar, nós estamos atuando em defesa do advogado. A OAB está aqui para isso. Nós buscamos valorizar a nossa classe profissional e nesses 3 anos dessa nossa gestão, esse vai ser o nosso trabalho efetivo. Tá certo. Doutor, eu tenho exatos 2 minutos. Eu me lembro que na tônica da eleição da senhora, um dos assuntos, anseios até da senhora, não só da senhora, mas dos que na presidência ali, na diretoria passaram, é que Patrocínio tivesse uma vara da Justiça Federal. Que processo está isso hoje? Está clareando, não está? Como é que tá as coisas? Ah, sim, está clareando. Já estou montando um ofício, já está alinhado com pessoas que são importantes de trabalharem juntos para fazer esse pedido. A OAB seccional, né, o presidente de Minas, a OAB a nível federal, o presidente Lamáquia, já estão dentro desse contexto. No dia que eu estive fazendo uma palestra no curso de Direito Eleitoral, eu tive uma conversa com o deputado Silas Brasileiro, que hoje é a nossa representação, e o Silas se dispôs a assinar esse ofício junto com o presidente da OAB Minas e da OAB do Federal, para fazer esse pedido, tramitar da nossa vara federal. Dr. Pedro, juiz diretor do foro, está atuante, ativo na montagem deste ofício. Então, estamos montando números, dados, gráficos para mostrar a necessidade da nossa comarca, né? Nós precisamos mostrar a nossa população idosa, o número de processos de INSS que nós temos, o número de processos de executivos fiscais, porque esses processos sobrecarregam a nossa vara civil. E não é a área dela, né? Não é a área dela, exatamente este é o problema. Hoje, nós temos mais de 46 mil processos em trâmite no nosso judiciário local.
Então, se nós tivermos uma vara federal, um grande número de processos vai se deslocar para essa vara federal. E então, este efetivo que vai se deslocar vai sair da primeira vara civil e da segunda vara civil. Com certeza vai desafogar o trabalho do Dr. Pedro e do Dr. Valnei, e os processos de família vão ter trâmite mais rápido, os processos de alimentos, de inventário. Então, ali tem processos que não deveriam estar, né? Que são esses processos que não pertencem à vara civil. E a vara federal ela é específica para isso. Eu acredito que este é o caminho mais rápido para a solução do nosso problema da justiça, ainda mais rápido do que um juiz cooperador. E dentro dessas parcerias que nós temos, né, dentro dessas representatividades que nós temos, eu acredito que vai ser breve esse retorno da vara federal. Tá certo. Doutora, muito obrigado por ter estado aqui. Ao longo da campanha nós vamos nos falando aí, levando informação para os nossos ouvintes, óbvio, contando sempre aí com a participação da senhora. Muito obrigado por ter estado aqui e as informações prestadas. Eu que agradeço, José Antônio, agradeço essa parceria, essa receptividade que você tem tido conosco, e sempre que eu venho, você me pergunta o que nós temos para a sociedade. Sempre que nós tivermos, como nós fizemos hoje, nós vamos convidá-los, porque nosso trabalho sim, a gente sabe que a sociedade cobra a atuação da OAB, e nós vamos fazer isso nessa gestão de 3 anos. Tá certo. A doutora Angélica Oliveira Ferreira, presidente da 65ª Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Patrocínio, foi a nossa entrevistada na tarde de hoje. Então, a partir de então, campanha Carteira Sim, Direito Sempre nas ruas, e obviamente você vai ouvir também aqui ao longo da programação. Um abraço a todos, boa semana, vem aí o Jornal da Itatiaia.